paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, abra vossas Bíblias em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Enquanto os irmãos procuram, quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, no qual o Senhor nos concede de aqui poder estar, de poder adorar o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a minha esposa por me acompanhar mais uma vez. E eu me sinto mais seguro quando ela me acompanha, irmão. Eu fico mais confiante. Não que eu não fique quando ela não está, porque o que importa pra gente é o Senhor nos acompanhar. Mas ela é aquilo que o Senhor me deu, é a herança do Senhor, é a minha família. Então eu fico muito feliz quando ela me acompanha juntamente com meu filho, Caleb. Nem parece comigo, né, irmão? Quase nada. Ela sentiu muita raiva de mim quando estava grávida. O menino veio igual eu. Como é que pode, né? Até eu fico indignado, irmão, como parece comigo. Mas Deus é bom em todo tempo. Meus irmãos, quero agradecer aqui também ao casal abençoado, essa família abençoada, que também aceitou o meu convite de poder estar nos acompanhando. Também a mais jovem que estudou comigo também, em tempo diferente, mas estudou comigo também. Poder congregar com eles também, eu me sinto muito feliz por fazer parte do mesmo ministério que eles. A Lidiane, não tenho o que falar dela, só tenho a agradecer ela, o esposo dela. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão, eu tenho uma curiosidade muito importante aqui. Nunca falei com a Lidia na escola. Ela não sabia nem meu nome, só conhecia por apelido. Mas Deus é bom que nos fez se encontrar depois na igreja. Conversamos, ela conheceu a minha esposa e nos tornamos grandes amigos para a glória do Senhor, amém? Agradecer aos pastores da casa, muito obrigado pela confiança e pela liberdade. Todos acharam a palavra? Diga amém. Glória a Deus. Que vai dizer assim: ora, Atos capítulo 3. Ora, Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vou ser bem objetivo e breve naquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Todos nós conhecemos, ou algum, ou a maioria conhecemos essa passagem. Todos nós sabemos que Atos dos Apóstolos, ele vem nos apresentar um desenvolvimento da igreja de Cristo. Após a morte de Jesus, nós sabemos que no período do ministério de Jesus, ele veio ensinando, instruindo e preparando aqueles que caminhavam com ele, os seus discípulos e alguns que caminhavam com ele. Nós sabemos que Jesus, quando ele veio, ele já veio com um propósito estabelecido. Ele não programou a sua vida ao nascer. A vida dele já estava programada mesmo antes dele ser gerado por uma mulher. E Jesus, ele conclui, ele passa o seu ministério, e todos nós sabemos que Jesus, ele faz milagre, ele cura, ele salva, ele ressuscita pessoas. E nós sabemos que Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que ele deveria cumprir, segundo aquilo que o Pai o confiou a ele. Só que nós sabemos que Jesus, ele já estava ciente do final da sua vida. Jesus, ele já estava ciente que a vida dele teria um começo, meio e um fim já estabelecido, diferente daquilo que nós vivemos hoje. Trazendo para a nossa realidade, nós planejamos a nossa vida. Em alguns momentos a gente muda a nossa rota, a gente muda às vezes o caminho, a gente muda os nossos planos. Só que Jesus, ele não tinha esse direito de mudar os planos da sua própria vida, porque nós sabemos que Jesus, ele veio para salvar e para nos dar uma oportunidade no qual nós perdemos por causa do homem no próprio jardim. Por causa do homem nós perdemos um privilégio, mas por causa de Jesus nós reconstruímos e ganhamos um novo privilégio. Privilégio esse chamado de graça, favor imerecido, no qual, se nós formos olhar para a nossa vida, para as nossas ações e para as nossas atitudes, nós não merecíamos nem o ar que respiramos,
mas Jesus ele veio com o intuito de nos trazer uma nova oportunidade, nos trazer um novo recomeço, nos trazer uma esperança de vida. Só que Jesus, concluindo o seu ministério, e os evangelhos apresentam o ministério de Jesus perfeitamente. Só que quando nós chegamos em Atos, ele apresenta os seus discípulos começando a colocar em prática aquilo que foi ensinado. Isso aqui nós devemos levar para a nossa vida, porque Jesus, uma hora ele vai fazer por nós. Ele vai chegar e vai fazer, me mostrar como eu devo fazer. Só que vai chegar um período onde ele vai ver se eu tenho capacidade de dar continuidade àquilo que ele ensinou. É como um pastor, ele nos capacita e nos prepara para exercer. Só que vai ter um momento em que ele vai nos deixar fazer para ver se a gente entendeu o nosso papel. E aí é onde bate o desespero, aí é onde bate o nervoso, aí é onde o frio na barriga chega, porque até Jesus fazendo estava bom. O problema é quando Jesus fala assim: agora é a sua vez de fazer. Aí é onde a gente se desespera, onde a gente fica nervoso, onde a gente não dorme. Por quê? Porque Jesus ele agora quer que a gente coloque em prática aquilo que ele começou, aquilo que ele ensinou. Jesus ensinou a curar, Jesus ele ensinou a pregar, Jesus ele ensinou a amar, a acolher, e tudo isso é o nosso papel da continuidade. Esse é o nosso papel como igreja, dar continuidade àquilo que Jesus começou. E Atos dos Apóstolos é praticamente os Jesus nos últimos 40 dias que ele veio, depois da sua ressurreição, ele só terminou e concluiu aquilo que ele tinha para ensinar. Depois disso, os seus discípulos têm o papel de dar continuidade ao ministério de Cristo, ou ao evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para os Atos dos Apóstolos, nós vemos alguns sinais. E um desses sinais é que Pedro e João ele está subindo ao templo. E todos nós, como nós lemos, e eu vou ser bem objetivo naquilo que o Senhor colocou, Pedro e João eles estão indo orar. Eles não estão indo passear, eles estão indo orar. Só que é de hábito, há um costume. Que costume é esse, Gabriel? O povo tinha costume, os sacerdotes, os homens de Deus, os discípulos, eles tinham o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia: às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Então eles estavam cumprindo aquilo que era hábito, a oração. Só que não é um dia comum, porque todos nós sabemos que tem dias que para a gente é comum, mas tem dias que parece que a gente está tão sensível ao Senhor. Esses dias eu falei para minha esposa: mulher, aconteceu algumas situações que me dava vontade de chorar, e eu escutava o louvor e sem motivo nenhum tinha vontade de chorar. É os dias onde não é comum, é os dias onde o Senhor precisa usar um cenário, uma situação, para trabalhar no nosso eu, para trabalhar em nós. E sendo homens, não é diferente sendo mulher também. Temos as nossas sensibilidades, e o Senhor sempre tem o dia de nos encontrar. Sempre tem o dia em que o Senhor nos escolhe para mexer com o nosso sentimento, com o nosso lado. Alguns homens vão ficar bravos comigo, com o nosso lado mais feminino com o nosso lado mais sensível, onde nós homens não conseguimos transmitir, por causa que nós devemos se impor como alfa da casa. Só que Jesus ele é tão especialista em tratar com quem é forte, mas com quem é sensível. Jesus ele é tão especialista em trabalhar com quem sabe, com quem não sabe. Jesus ele é tão especialista em alcançar quem tem, quem não tem, quem alguém conhece, quem ninguém conhece. Esse é Jesus. Alcança a classe mais alta, mas alcança a classe mais baixa. Esse é Jesus, alcança quem conhece e alcança também quem não conhece. Só que aí Jesus ele vem aqui e nos traz uma pergunta: nós estamos dispostos a alcançar tanto mais alto quanto mais baixo? Porque nós limitamos o nosso ciclo de amizades.
Nós limitamos no ministério de Jesus que Ele confiou a nós. Como assim, Gabriel? Eu explico. Nós limitamos até onde eu quero ir. Nós limitamos até onde eu quero falar, até a quem eu quero pregar. Porque Jesus, irmãos, Ele é especialista em nos levar para pregar e amar quem nos maldiz. Jesus, Ele nos faz pegar o que eu tenho e entregar para quem nunca nem sequer olhou para mim. Esse é Jesus. Alcança quem abraçou Ele no dia mais difícil, mas alcança quem deixou Ele carregar a cruz sozinho. Ah, meus irmãos, vamos ser sinceros. Se eu fosse Jesus, eu descia da cruz e falava: não vou morrer por ninguém. No momento que eu mais precisei, sumiu todo mundo. Ninguém decidiu apanhar por mim. Ninguém decidiu vir até mim e falar: Jesus, não prende ele não, leva eu. Só que Jesus entendia que tinha um propósito muito além daquilo que ele via ou sentia. Só que no ministério em que Jesus confia a nós, nós devemos dar continuidade àquilo que ele começou. E é exatamente o que Pedro e João ele faz. Está subindo para orar. E meus irmãos, sinceridade, nem todos nós levamos uma vida de oração. Às vezes a mudança de vida de alguém está na oração que nós não fazemos. Às vezes a transformação, o milagre de alguém está dependendo de uma oração que há muito tempo eu já não faço mais. Deus, que os irmãos que me perdoem, quem me conhece sabe que eu não sou muito mel, não sou muito de pregar as palavras mais amorosas e carinhosas. Só que a gente não deve se limitar ao nosso ministério. Eu sou pentecostal, irmão, sou da Assembleia de Deus. Só que nós não devemos limitar o nosso ciclo. E eu até briguei com a minha esposa. A Lídia me chamou porque ela quis. Eu não pedi para ela me chamar. Glória a Deus. Então às vezes o milagre que a minha casa precisa está na oração que eu não faço. Está na oração que eu deixo de fazer. E no momento, no meu devocional, que há muito tempo eu não apresento. Só que Pedro e João, eles estão cumprindo com aquilo que é obrigação e prazer. Eles estão subindo para orar. E olha só, irmão, nós vamos entrar no texto que lemos. Eles estão subindo para orar. E no momento que eles estão subindo para sacrificar, orar, tirar um particular com o Senhor, eles olham no templo. Na porta do templo está um homem sendo levado para pedir esmolas. Todos nós conhecemos a história e sabemos que aquele homem não se tornou aleijado. Ele nasceu aleijado. Ele era coxo, nasceu coxo. Só que, meus irmãos, eu me fiz uma pergunta. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me faço a mesma pergunta. Aquele homem é colocado à porta do templo para pedir esmola, para se alimentar. Só que, meus irmãos, tem alguém que tem força e disposição para levar aquele homem todo dia à porta do templo para pedir esmola. Irmão, na época, aqueles que pediam esmola eram todos aqueles que tinham algum tipo de deficiência, qualquer tipo de deficiência. Então eles não tinham liberdade para entrar no templo para adorar ao Senhor. Então, se eles não podiam entrar para adorar, um deles ia para o tanque, como Betesda. Outro deles ficavam na porta ou no caminho, como o cego de Jericó. Outros eram colocados à porta do templo. Outros eram afastados porque não podiam ficar próximo da sociedade. Então eles já nasciam com um decreto para a vida deles: não vai ser ninguém.
eles já não nasciam com um destino traçado. Qual era? Não vai ter direito de crescer, de se capacitar e de viver normal como alguém comum. Diferente dos dias de hoje, o tempo ele se atualiza e tudo se adapta a nós, e nós se adaptamos a tudo. Só que aquele homem não tinha esse privilégio de as coisas se adaptarem a ele. Só que alguém tinha força, disposição para levar ele até a porta do templo, colocar ele para pedir esmola. E a mesma pessoa que levava era a mesma pessoa que tirava ele da porta, levava embora e no outro dia trazia para o mesmo lugar, para o mesmo local e na mesma porta. Só que, meus irmãos, vamos ser sinceros aqui, eu só invisto naquilo que me traz retorno, sim ou não? Vamos lá, me ajude a pregar, sim ou não? Quando nós trabalhamos, quando uma renda não está nos trazendo retorno, nós já começamos a calcular aquilo que nós estamos fazendo e procurando algo que nos vai dar um retorno maior, sim ou não? Só que se aquele homem está sendo colocado à porta do templo, Formosa, todos os dias no mesmo lugar, no mesmo ambiente para pedir esmola, é sinal que quem está colocando entendeu que está tendo um lucro. Isso aqui é importante, irmãos, a gente prestar atenção nisso aqui, porque é aqui que o Senhor precisa falar conosco. Porque tem alguém que enxergou no homem uma fonte de lucro. Então todos os dias ele pega, a pessoa levanta cedo, pega ele e coloca na porta do templo, para poder lucrar sobre a deficiência dele. Ah, irmão, e a verdade é que quem leva poderia apresentar ou levar ele até Jesus. Quem prega poderia levar ele no tanque de Betesda, ao balançar das águas, colocasse ele dentro da água para que fosse curado. Ah, irmão, quem está levando ele à porta do templo para pedir esmola, poderia levar ele quando a mulher do fluxo de sangue também foi curada, ou levar a um dos profetas e discípulos para que eles pudessem colocar as mãos e curar ele. Só que a pessoa em que está levando ele à porta está de olho nos benefícios que ele traz, do que mudar a vida de quem precisa. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, isso aqui é sério. E a palavra de Deus, ela vem para nos dar um conforto, mas ela vem para nos confrontar em alguns momentos. Porque nós estamos acostumados a alguém concordar com a gente, ou nos abraçar até mesmo quando está errado, porque não quer perder a amizade ou a aliança. Só que às vezes uma aliança que a gente acha que é aliança se tornou algema e correntes. Às vezes algo que a gente acha que é bênção tornou prisão, porque quem leva poderia apresentar o próprio Jesus a ele, só que está levando para pedir esmola, está investindo numa deficiência em que poderia ser tratada, está investindo nas pernas dele que não anda, que poderia estar de pé, mas decidiu investir nos defeitos dele. E a verdade, meus irmãos, é que o nosso papel não é investir nos erros de alguém ou defeitos de alguém. E quando nós dizemos defeitos e erros, nós não estamos dizendo somente do físico, nós estamos dizendo daquilo que é emocional, que é sentimental, que é espiritual. Porque o tempo em que vivemos, as pessoas estão investindo nas nossas deficiências. E quando as pessoas decidem investir naquilo que é deficiência espiritual, sentimental, emocional e até mesmo físicas, elas estão dizendo, ou nós estamos dizendo, que eu aceito a minha realidade mesmo, que ela não me permita conhecer quem realmente pode mudar a minha história. A verdade é que nós nos acostumamos a viver na porta, sem sequer colher aquilo que Jesus tem para nos entregar.
A verdade é que nós nos acostumamos a viver na porta do templo, se acostumamos a viver de migalhas que as pessoas têm para me entregar, sendo que Jesus tem muito mais do que migalhas para me oferecer. Jesus tem uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz, mas nós acostumamos a viver vazio. Nós nos acostumamos a não sentir Jesus e não ter o privilégio de conhecê-lo. Nós nos acostumamos com a porta, e nada contra o irmão que está na porta, não é nada contra os porteiros. Nós nos acostumamos a viver e a estar limitar até onde Jesus pode mover a nossa vida. Nós nos acostumamos a limitar o mover de Deus, e a partir do momento que a gente impede o Senhor de mover algumas coisas, nós vivemos todo dia a mesma coisa. Olha só o que Jó diz, capítulo 24 de Jó. Ele vai fazer algumas indagações e ele começa a dizer: um ímpio prospera. Ele toma a roupa de quem está nu e deixa passar frio. Ele toma o alimento de quem não tem, ou de quem tinha pouco, se alimenta, e aquele que tinha pouco morre de fome. É uma indagação de Jó, uma conversa de Jó com Deus. E o que Jó está dizendo? Ele está dizendo assim: parece que os ímpios estão melhor que eu. Parece que os ímpios estão vivendo melhor do que eu. Parece que as pessoas, quando estão lá fora, parece que tudo se realiza. Aí quando eu entro na igreja, parece que tudo começa a dar errado. Quando eu decido viver com Cristo, caminhar com Cristo, parece que as coisas de ponta cabeça. Só que tem coisas, irmãos, que é tratamento de Deus, e tem coisas que é deficiência minha. Tem coisas que é o Senhor quem precisa provar para alguém que eu consigo ser fiel mesmo sem ter nada. Mas tem coisas que eu aceitei a viver com as minhas deficiências e esmola que o mundo tem para me entregar. E quem decide viver de esmola não se permite conhecer o Deus que pode fazer muito mais. Quem se permite ser alimentado limitada, ter uma alimentação limitada, ou ter uma experiência limitada com Deus, se permite todos os dias alguém pegar no colo, colocar à porta sem sequer conhecer. Só que Jesus, ele veio aqui nesta noite, nos trouxe aqui para nos ensinar que a gente tem que discernir o que é aliança e o que é algemas, o que é laços, o que é correntes, o que é alguém investido com caridade, ou o que é alguém me prendendo no lugar ao qual me impede eu de crescer. Meus irmãos, quando eu digo de crescer, eu digo em todas as áreas. Eu digo na área profissional, eu digo no espiritual, em todos os sentidos. Porque tem uma coisa que eu costumo dizer, isso aqui eu levo comigo, irmão. Aqui não tem não, só na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus diz bastante isso. Eu tenho que viver no vale. Deus vai preparar a providência. Se está faltando é porque Deus está no negócio. Só que vamos lá, irmão. Eu não posso chegar mais. Nós como cristãos, nós devemos também entender que o que o Senhor tem para nós é o melhor. E será que o melhor que Deus tem para nós é a falta? Será que o melhor que Deus tem para nós é esmolar? Será que eu preciso viver só na falta? Será que a vida toda o Senhor vai olhar para mim e falar assim: ele tem que andar no vale, porque se ele não andar no vale, ele vai se afastar de mim? Irmão, eu queria pregar uma palavra em que Deus, ele nos ama e nos abraça e fala: oh my God. Só que nós não podemos aceitar um cenário de escassez, ou dependência daquilo que é humano, ou dependência de alguém que está investindo numa miséria, numa deficiência em que o Senhor é capaz de transformar. Você pode ser alguém e ter alguém para trabalhar por você,
Você tem capacidade de ser um empresário, de ser um doutor, de ser um militar, de ser seja lá o que for, mas nós aceitamos olhar para cima e ver alguém, um homem acima de mim. Só que o Senhor está dizendo: o que eu tenho para você era muito mais do que esmolas. O Senhor está dizendo para nós: o que eu tenho para você vai muito além daquilo que você projetou. Só que você se acostumou a alguém pegar você no colo, colocar a porta do templo e falar: pede esmola, no final do dia eu tomo a parte dela. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o que o Senhor tem para nós é muito mais do que uma porta. Nós precisamos entender que o que o Senhor tem para nós muitas vezes vai confrontar aquilo que é problema em mim. E se tem uma coisa que o Senhor é especialista, é resolver os meus problemas. Tem pessoas que têm grandes projetos, mas o medo de largar, o medo de tentar, fez tempo passar. Eu digo por mim, irmão, ontem mesmo eu saí da escola, hoje já estou com quase 30 anos. Então nós precisamos entender que o que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que nós olhamos e imaginamos. Só que tudo que nós olhamos é uma porta. Aí nós vemos alguém entrar com um cordeiro como habitual, porque todas as vezes que aqueles sacerdotes iam ao templo orar, eles iam ao templo para sacrificar um cordeiro, apontando para Cristo que morreu na cruz, apontando para Jesus que se entregou na cruz. Só que muitos deles iam para agradecer por alguma coisa que o Senhor tinha feito. E também muitos iam para sacrificar diariamente como habitual. Só que o que é que todo mundo tem para agradecer e entregar que eu não tenho? Sempre tem aquele irmão que tem todo dia uma bênção para contar. Aí a gente começa a falar: nossa, esse irmão todo dia recebe vitória, todo dia tem uma bênção para contar, todo dia esse irmão fala que Deus fez, que Deus fez, que Deus fez. Só para mim que não faz. É que aquele irmão entendeu que a porta do templo era pouco para ele. Irmão, o ato que está sendo feito aqui é um ato muito importante, é o nosso papel como igreja. Suprir a necessidade de quem não pode ter hoje. Porque eu abro o meu armário e eu vejo o alimento, mas alguém está abrindo e está vendo o fundo do armário. É alguém que entrou numa situação e que não consegue sair. Já estou acabando. Só que eu consegui sair. Mas até onde eu posso ir? Até onde Jesus pode me levar? Porque hoje eu posso dar 1 quilo de arroz, pastor. Hoje eu posso dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, uma mistura. Mas eu acredito que amanhã eu posso gerar emprego para alguém, para poder se manter. Só que nós limitamos a nossa visão. Aquele homem, olha só, ele está com a visão limitada, porque quem colocava falava assim: ó, você vai ficar aqui, cabeça abaixo, e estende a mão. Só que quando Pedro e João ele está subindo, ele fala assim: olhe para nós. Olha só, irmão, ele está mudando a visão daquele rapaz. Ele está mudando a visão do rapaz e olhar para o chão. E quem olha para o chão tropeça ou não tem dimensão daquilo que está à sua frente. Só que Pedro e João ele faz questão de falar assim: olha para cima, porque o que você tem é muito além de terra, é muito além de chão. Aonde você está olhando é limitado. O que Deus tem para você é aqui, ó, olhe para cima. Só que aí a Bíblia diz que ele pede esmola, e o pouco que ele tinha, ele queria um pouco mais. Pedro e João, eles não têm dinheiro para dar para aquele rapaz. Só que olha só que interessante, irmão. Pedro e João ele poderia dizer: eu não tenho nada para te dar,
mas que Deus o abençoe, que alguém te abençoe também. E é assim que a gente faz. Só que não, ele não tem esmola para dar, mas o que ele tem, eles entregam. Quando ele fala assim, ó, o que eu tenho eu te dou, ele diz assim, ó, levanta-te e anda. Só que, irmão, olha que extraordinário. Eles vivem por fé, e a verdade é que eles não têm esmola para dar para alguém que necessita de esmola, aquilo que é físico, para suprir a sua necessidade momentânea. Só que o que eles têm é muito mais do que esmola. Eles têm para dar àquele homem uma oportunidade de vida. Irmão, 40 anos, irmão. Eu com 40 anos já começo a falar assim, quando é que eu vou me aposentar? Aquele homem estava nascendo com 40 anos. Aquele homem ia descobrir o que é a vida com 40 anos. Só que quem poderia, sendo homem de Deus, dar esmola, dá muito mais do que esmola. Porque aqui nós conseguimos entender que o que Deus tem para nós, Deus ele não vai investir nas nossas deficiências, não. Naquilo que me faz ficar preso, naquilo que me faz ficar distante de Deus, naquilo que me faz não conhecer a Deus, naquilo que me faz não viver experiências com Deus. Irmãos, me perdoe pela dureza das palavras, me perdoe pela rigidez, mas a verdade é que nós vivemos uma igreja, um povo, uma nação em que sabe de Deus por ouvir falar, mas nunca nem sequer ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas que chegam em mim e falam assim, eu não sei se Deus falou comigo ou não falou. Eu não sei se é Deus que está falando comigo ou se não é. Porque não se permitiu ser transformado, se levantar e viver uma experiência diferente. Só que o Senhor nos trouxe aqui para falar assim, ó, eu chego de viver da maneira que você viveu até hoje. Chega de achar que eu vou investir naquilo que você tem como problema. Eu não estou aqui para investir no teu problema, eu estou aqui para apresentar a solução deles. Eu estou aqui para te fazer levantar, eu estou aqui para te fazer viver o que você nunca viveu. Mas você tem que estar disposto a se levantar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Tudo que Jesus precisa fazer depende das minhas atitudes de se levantar. Depende da minha decisão. Se pode ir para irmão, vamos lá. Trazendo para a nossa realidade, se uma pessoa a vida toda não andou, nós conseguimos entender que ela vai precisar de fisioterapia. Ela vai passar por um acompanhamento. Ela vai passar por alguém que vai ver se ela pode voltar a andar, ou pode andar ou não. Só que aquele homem, irmão, não fez tratamento. Conhecendo o que a gente conhece hoje, aquele homem precisaria passar por uma fisioterapia há muito tempo para poder voltar a andar, e nem andar normal. Só que a Bíblia diz que aquele homem não só levanta, ele salta, entra para dentro do templo e entrega ao Senhor aquilo que ele tem, que é o seu louvor, e poder agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez ter uma vida diferente, uma esperança que ele nunca teve. E a verdade é que a gente já projetou a nossa vida, e a nossa vida vai viver assim. A verdade, irmão, vamos partir para o material. A verdade é que a gente se acostumou com um aluguel, ou pegar sempre emprestado, ou contar com crédito. É bênção, o crédito eu gosto, irmão, é abençoado. Só que a gente se acostumou a viver com aquilo que faz só pingar, não faz jorrar. A gente se acostumou a viver com aquilo que simplesmente eu tenho e amanhã Deus proverá. Meus irmãos, há muitos anos eu vivi em um cenário em que eu tive muitas oportunidades para trabalhar, oportunidades boas inclusive,
grandes inclusive, oportunidades que eu poderia estar muito melhor do que eu estou hoje. Não que eu esteja ruim, tá, irmão? Não estou aqui falando que eu estou ruim, não. Estou excelente, glória a Deus por isso. Só que alguém chegou em mim e falou que eu deveria viver por fé, e é o correto. Só que a minha fé não é o fazer loucura. A minha fé é eu entender e investir ao ponto de eu saber que Deus está cuidando de tudo. É para mim. Até que ponto eu acredito que Deus pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer? Ou até que ponto eu posso saber, ou até que ponto eu posso conhecer, que eu posso ficar a vida toda lá, sentado esperando Deus fazer, prostrado esperando Deus fazer? Ou a que ponto eu estou disposto a entender que Deus é muito além de esmolas? Porque nós acostumamos a orar para Deus quando falta. Nós acostumamos a pedir a Deus quando não tem. Nós acostumamos a pedir socorro para Deus quando tudo está difícil. Dificultou, faltou dinheiro, nós vamos para onde? Para Deus. Ah, está difícil, alguém está me perseguindo, vamos para Deus. Só que Deus é muito mais do que emergência. Deus é relacionamento. Deus é uma decisão que eu tenho que tomar de viver e de andar com Ele. Deus não é o meu amigo, irmão, me perdoe, já estou encerrando. O nosso maior problema é ter Deus como amigo. Gabriel, porque olha para a nossa vida, olha para o cenário da nossa vida, irmão, vamos lá, me ajude aqui. Quantos amigos a gente teve na vida? Quantos deles já se foram? Não estou dizendo que morreram, irmão, se foram embora. Nós estamos falando de amigos, pessoas que a gente desabafava, contava tudo. Aí você acha correto ter Deus como amigo? Sim, eu preciso ter Deus como meu amigo, só que eu preciso entender que antes de ser meu amigo, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é alguém que eu tenho que me relacionar, Ele é alguém que eu preciso manter um contato diário. Só que o maior problema é que a gente tem Deus como amigo. E todas as vezes que tem um problema, eu chego aqui, Deus, então, decepcionei ali, me frustrei ali. Aí Deus vai me dar um conselho extraordinário. Muito obrigado, viu? Aí fica mais 50 dias sem falar com Deus. Amigo. A Lídia é minha amiga, pergunta para ela se eu falo com ela todo dia. Eles são meus amigos. Pergunta para ela se a gente tem contato todo dia. Não, a Lídia manda mensagem para pregar, e é muito raro. E nem comigo ela fala, só fala com a minha esposa. E olha que eu conheço ela primeiro. Aí se acha correto a gente olhar para Deus só como amigo? O Senhor está dizendo para nós: eu preciso me relacionar com você, muita mais força, um laço mais profundo, um relacionamento onde você vai sentar comigo, vai andar comigo, vai chorar comigo, vai caminhar comigo. E o que eu tenho para você é muito mais do que uma porta, é muito mais do que esmola. Eu preciso me relacionar com você. Só que enquanto você não entender, se levantar, abrir mão das suas deficiências, não tem como eu mostrar para você. O que eu tenho para você é muito mais do que isso que você está vivendo. O que eu tenho para você é além daquilo que você acha que eu tenho. Porque você acha que eu tenho a providência, uma providência hoje, uma providência amanhã, uma providência depois. O que eu tenho para você é uma constância. Se coloque de pé, irmãos. Eu já estou encerrando. A verdade é que a gente não somos constantes. Nós caímos na aceitação de entender que o que Deus tem para mim, se eu nasci com esse problema, se eu nasci desse jeito, se a minha família viveu assim, eu vou viver assim. Você tem a capacidade de mudar a história da tua casa. Está na sua responsabilidade, a decisão é sua, mudar o cenário da sua vida.
Ah, Gabriel, mas eu olhei para minha casa e a minha família lá no passado tanto passou fome, sofreu tanto, não teve a capacidade de tirar uma carta, não teve capacidade de ter uma profissão, ou de ser capacitado em alguma área. Você tem a responsabilidade e a decisão de viver ou não o melhor de Deus para você. Entenda isso, a tua casa é dependente da sua decisão, a tua família é dependente das suas escolhas. Mãe, pai, irmão mais velho, tio, tia, a sua família é responsabilidade sua. Então todas as suas decisões estão alinhadas ao futuro deles. Agora faz um favor para mim, minha esposa quase sempre me xinga quando eu faço isso, mas faz um favor para mim, olhe para a pessoa do seu lado, dê um sorriso para ela assim, bem com o gato. Fala assim: e aí? Vai viver assim até quando? Vai aceitar isso até quando? Diga para ele, diga para ela assim: ó, você tem capacidade. Você pode, fala, você pode. Você viu que o sorriso dela até mudou? Estava com a cara assim para mim assim, ó. Você viu que ela deu até um sorriso? Tudo que a gente precisa é de um Pedro e João, para nos mostrar que a gente tem muito mais do que esmolas. Tudo que a gente precisa é de João, Pedro e João, para entrar no nosso caminho e falar assim: ó, levanta, você pode muito mais do que você vive. Ah, irmão, vamos ser sinceros, quantos sacerdotes passou na porta? Jesus pregou no templo. Quantos profetas passou na porta? Quantos homens e mulheres de Deus passaram na porta para adorar, para entregar a Deus? Mas o que é que nada mudava aquele homem há 40 anos? Decisão. Todas as vezes que Jesus procurava curar alguém, querem se caçando, querem ser curados. Jesus nunca perguntou por que eu estava assim. Jesus queria me curar e ele me perguntava se eu preciso ser curado. Só que aí quer ficar assim a vida toda, quer viver disso a vida toda, quer se acostumar a ficar vazio a vida toda, quer se acostumar a chorar escondido porque a vida é bíblica, uma desgraça. Vai se acostumar a viver vazio até quando? Sem conhecer o Senhor, sem ser abraçado por Deus até quando? Quer ver Deus falar com o pastor, com seus líderes, com seus amigos, e você nunca nem sequer ouvir a Deus até quando? O Senhor está dizendo para alguém: aprenda a ouvir a minha voz, e não só ouvir, mas aceitar aquilo que eu tenho para você e decidir viver uma vida melhor do que você vive hoje. Ah, Gabriel, minha vida está ruim. Não está, mas nós precisamos entender que o que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que as minhas mãos podem fazer. Coloca a mão sobre o teu coração. Você não vai orar pela sua casa agora. Você não vai orar pelo seu amigo, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cachorro, pelo seu gato e papagaio. Você vai orar por você agora. Porque a verdade, principalmente quem é pastor, ele ora pela igreja inteirinha, só que chega no final, quando ele levanta da oração, fala: esqueci de orar por mim, esqueci de orar pela minha família. Só que agora você vai ser o seu intercessor. Você mesmo vai orar por você. Gabriel, não sei orar, não tem problema não. Se você não sabe orar, pega na mão aí. Se você está do lado do seu esposo, seu amigo, da sua amiga, mulher com mulher, homem com homem, irmão, Deus me perdoe. Se você não é nada da pessoa que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado vai perto de uma mulher, pega na mão dela. Se você não sabe orar, a pessoa fala: sabe orar? Não, então vamos orar junto. Só que você agora vai apresentar os seus problemas a Deus. Vai falar: Senhor, alguma coisa está me prendendo aqui embaixo. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, mas hoje eu decido a me levantar. Senhor, hoje eu abro mão das minhas deficiências que me aprisionam na terra, e eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, mesmo que me faça não receber esmola mais de ninguém, não tem problema, Senhor. O Senhor tem muito mais do que esmola, mas hoje você vai ser responsável pelo futuro da sua família. Então eu te convido a orar agora. Tem liberdade para orar. Pai de amor, de graça e de misericórdia, Senhor, a tua palavra ela foi ministrada.
Senhor, em muitos anos nós vivemos presos naquilo que era problema e nos aprisionava aqui. Senhor, nós nos limitamos a viver aquilo que é pouco, ou aquilo que é esmolas. Senhor, nós nos acostumamos a olhar para baixo ao ponto de não enxergar mais o futuro que o Senhor tem para nós e para a nossa casa. Senhor, mas esse homem, essa mulher, esse senhor, essa senhora, essa criança, esse adolescente, esse jovem está orando agora, pois eles entenderam, ó Pai, que o Senhor tem muito mais do que esmolas para eles e para nós, ó Pai. O Senhor é muito além do que aquilo que eu enxergo ou vejo. O Senhor é poder, o Senhor é extraordinário, o Senhor é grandioso, o Senhor é imensurável, e tudo aquilo que o Senhor faz para nós não se encaixa no nosso nível de pensamento. É extraordinário, mas é por isso, Senhor, que nós intercedemos agora. E eu peço a Ti, permita a Tua igreja libere sobre o Teu povo autoridade e poder para decidir viver daquilo que o Senhor preparou. Ó Pai, permita a Tua igreja ter autoridade para decidir viver aquilo que o Senhor projetou. Senhor, há muitos planos e projetos atrasados aqui, Senhor, mas eu profetizo debaixo da Tua autoridade que hoje é noite de decisão. Hoje é noite de nós mudarmos a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa visão, pois o Senhor tem muito mais para nós. É muito mais do que esmolas, é muito mais do que o chão. O Senhor tem extraordinárias coisas a fazer sobre a nossa vida. Espírito Santo, Pai, mas que esta noite nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, pois nós decidimos a viver tudo aquilo que o Senhor preparou. Deus, mesmo que isso, ó Pai, nos faça chorar por alguns períodos, Senhor, mas nós decidimos a viver o melhor o céu tem reservado para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Senhor, e eu profetizo, ó Pai, não só sobre a minha casa, mas sobre a casa de cada um, que não só a nossa casa vai ser abençoada por causa das nossa mudança de vida e decisão, mas todos aqueles que entrar no nosso caminho, na nossa vida, viverão dias extraordinários, dias poderosos, realizações da parte do céu para nossa casa, para a sua casa, para a sua família. Senhor, isso é o que nós pedimos, nós acreditamos, nós cremos e nós confiamos no poder da Tua palavra e naquilo que o Senhor falou por intermédio dela, da Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Mais forte, a igreja diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, você fiel ao horário que foi me concedido. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu foco. É muito difícil, irmão. Eu quero aqui fazer um elogio. É muito difícil a gente chegar na igreja e ver 100% da atenção da igreja. E a minha esposa é minha testemunha viva de que nem todos os lugares que a gente vai, a maioria dos lugares que a gente vai, às vezes as pessoas vai todo mundo lá para fora, lá para a porta, e fica numa muvuca bem na hora da palavra. Então meus parabéns aos pastores desta casa, aos líderes dessa casa, pelos ensinamentos e instrução. Deus abençoe vocês e não permaneçam assim, mas evolua e melhore, porque o Senhor tem sempre mais a todos. Amém? Bate palma para o Senhor nessa noite.